Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para refletir sobre um dos relatos mais marcantes do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 47. Este capítulo nos conduz a momentos profundos da vida e ministério de Jesus, revelando não apenas seu poder de cura, mas também sua autoridade como o Filho de Deus. A cena se inicia em Jerusalém, junto ao tanque de Betesda, um lugar conhecido por reunir uma multidão de enfermos que aguardavam ansiosamente pelo mover das águas, acreditando que ali encontrariam a cura. Nesse ambiente de dor e espera, encontramos um homem que carregava sua enfermidade por 38 longos anos. Ele representa muitos de nós, que em nossa caminhada também enfrentamos lutas prolongadas, marcas de sofrimento e limitações que parecem não ter fim. É neste cenário que Jesus aparece. Ele não ignora o sofrimento humano, mas se aproxima com compaixão. Ao olhar para aquele homem, Jesus não vê apenas sua enfermidade física, mas enxerga sua necessidade de restauração completa. Então lhe pergunta: queres ficar são? Essa pergunta ecoa até hoje, alcançando os corações que carregam dores físicas, emocionais ou espirituais. A resposta daquele homem revela sua impotência. Não havia quem o levasse até o tanque. Mas o encontro com Cristo muda sua história para sempre, pois Jesus lhe diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente ele é curado. Esse milagre não é apenas uma demonstração de poder, mas um sinal de que Jesus é a verdadeira fonte de vida. Não era o tanque, não era o mover da água, mas a palavra do Senhor que trouxe cura. A transformação ensina que, diante das impossibilidades, Jesus é suficiente. Sua palavra tem autoridade para trazer vida onde havia morte e esperança onde havia desespero. Entretanto, a narrativa não termina na cura. Ela nos leva também ao confronto com os judeus, que se indignaram porque o milagre ocorreu em um sábado. Esse detalhe revela algo ainda maior. Jesus é Senhor do sábado e mostra que a obra de Deus não está limitada a regras humanas. Ele declara: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui, Jesus não apenas realiza uma cura, mas revela sua unidade com o Pai, afirmando sua divindade e autoridade. Nos versículos seguintes, ele declara que recebeu do Pai o poder de dar vida e o juízo sobre toda a humanidade. Quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e passa da morte para a vida. Essa é a mensagem central do Evangelho. Em Cristo, encontramos não apenas milagres temporais, mas a promessa de vida eterna. Por fim, Jesus lembra aos judeus que as Escrituras, que eles tanto estudavam, apontavam para ele. Mesmo assim, muitos não criam. Ele afirma que Moisés, em quem eles confiavam, havia escrito a respeito dele. Essa declaração mostra que rejeitar Jesus é rejeitar o cumprimento das promessas de Deus. Queridos, este capítulo nos desafia a olhar para Cristo como nossa única esperança. Ele é aquele que cura, que dá vida, que tem autoridade sobre todas as coisas e que nos chama a crer. Assim como o homem do tanque de Betesda, nós também podemos ouvir hoje a voz de Jesus nos dizendo: levanta-te e anda. Portanto, prepare seu coração, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 47, e acompanhe conosco esta leitura poderosa, que certamente renovará sua fé e trará novas forças para a sua caminhada. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo.
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.
Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O capítulo 5 do Evangelho de João nos apresenta um encontro transformador. Jesus e o homem enfermo junto ao tanque de Betesda. Por 38 anos, aquele homem viveu na espera de um milagre, preso em suas limitações e na esperança de que alguém o ajudasse a alcançar as águas agitadas. Esse quadro retrata a condição humana sem Cristo, impotente, dependente de recursos externos, incapaz de mudar sua própria história. A pergunta de Jesus, queres ficar são, vai além da enfermidade física. Ela toca o coração e expõe a necessidade de decisão e fé. Muitas vezes nos acomodamos em nossas dores e justificamos nossas falhas. Mas Cristo nos chama a levantar, a crer em sua palavra e a experimentar uma vida nova. A cura daquele homem mostra que o poder não está no tanque, mas em Jesus, a verdadeira fonte de vida e restauração. Contudo, o milagre gerou controvérsia porque ocorreu em um sábado. Os judeus se prenderam à lei e não reconheceram o Senhor do sábado. Isso nos alerta sobre o perigo de priorizar regras, tradições e aparências, enquanto deixamos de ver a obra viva de Deus diante de nós. Jesus não apenas cura, ele revela sua identidade. O Filho que age em perfeita unidade com o Pai. Aquele que dá vida e exerce o juízo. O ensino de Jesus é profundo. Quem ouve sua palavra e crê no Pai tem a vida eterna e passa da morte para a vida. Ele aponta para uma esperança maior do que milagres momentâneos, a ressurreição e a eternidade ao lado de Deus. Ao mesmo tempo, ele denuncia a incredulidade dos líderes religiosos que examinavam as Escrituras, mas não reconheciam que todas elas testificavam a respeito dele. Essa reflexão nos convida a examinar nossa própria fé. Será que buscamos apenas soluções imediatas, como o enfermo que aguardava as águas, ou confiamos em Cristo como a fonte da vida eterna? João 5 nos desafia a não limitar a ação de Deus a rituais ou tradições, mas a enxergar em Jesus a plenitude da graça e da verdade. Ele nos chama a ouvir sua voz, levantar e andar em novidade de vida. A história do tanque de Betesda nos lembra que muitas vezes esperamos ajuda em fontes erradas. Assim como o homem enfermo acreditava que a água poderia curá-lo, também buscamos soluções em pessoas, métodos ou recursos humanos. Mas a verdadeira transformação só acontece quando ouvimos a voz de Jesus e confiamos em sua palavra. Jesus nos chama a levantar, tomar nosso leito e andar. Isso significa abandonar a condição de paralisia espiritual, emocional ou até mesmo de pecado que nos prende. Ele nos convida a viver uma nova realidade, baseada não em nossas forças, mas na autoridade do Filho de Deus. A fé em Cristo nos liberta do passado e nos conduz para uma caminhada renovada. Além disso, o texto nos alerta sobre o perigo de uma religiosidade vazia. Os judeus se preocuparam mais com a lei do sábado do que com o milagre da vida. Da mesma forma, podemos cair na tentação de priorizar regras ou aparências, esquecendo que o centro do Evangelho é o amor, a graça e a vida em Cristo. Aplicar João 5 no dia a dia é aprender a confiar em Jesus nas nossas áreas de maior fragilidade, deixar que Ele nos cure, nos levante e nos conduza. É viver não apenas para milagres passageiros, mas para a vida eterna que Ele nos oferece. Quando ouvimos a sua voz e obedecemos, passamos da morte para a vida e experimentamos a verdadeira liberdade. Queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos em João 5:47, somos lembrados de que Jesus é o Senhor que vê nossa dor, entende nossas limitações
e nos chama para uma vida transformada. Ele é maior do que tradições, maior do que as águas de Betesda e maior do que qualquer barreira que nos aprisiona. Sua palavra continua ecoando. Levanta-te e anda. Que possamos confiar nele, crendo que em Cristo temos não apenas cura para este mundo passageiro, mas a promessa da vida eterna. Sigamos adiante, fortalecidos por sua graça, deixando de lado tudo o que nos prende e caminhando com fé. Que o Senhor nos dê coragem para viver como testemunhas de sua obra, honrando o Filho, assim como honramos o Pai. Irmãos e irmãs, a palavra nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo. Cada vez que você se inscreve neste canal e ativa o sininho, está escolhendo caminhar diariamente na luz da palavra de Deus. E ao deixar o seu gostei, você ajuda para que esta mensagem alcance muitas outras pessoas, levando esperança, fé e a verdade de Cristo a corações que necessitam. Participe desta missão conosco. Inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe a luz que não pode ser vencida pelas trevas.